Questão Palestina é coisa de política ou de religião? É só política? É só religião? Política e religião se cruzam? Esta é uma aula reflexiva sobre as relações entre política e religião a partir da questão palestina, mas eu pretendo expandir a discussão para outros campos da política e da história, incluindo o caso aqui, nosso caso do Brasil e do bolsonarismo. Tudo tem relação. Eu espero expandir seus horizontes com isso. Agradeço a todas as curtidas, comentários nos últimos reels e a interação com vocês, minha audiência, me fez refletir e postar este vídeo. Espero que ele rompa todas as bolhas para que eu chegue no cidadão brasileiro, em qualquer cidadão, alertando para os perigos da relação entre política e religião. A minha intenção é que você veja este vídeo até o final para você refletir bem sobre política e religião e os perigos dessa relação e não ser enganado por fake news ou por projetos políticos de motivação duvidosa e oculta, escondida. Então, vamos lá. A questão palestina, como muitos dizem, é uma briga ancestral entre judeus e muçulmanos. Tá certo, professor? Não. Errado. Judeus e muçulmanos não brigam entre si só por serem judeus ou muçulmanos. A religião dos dois não faz, a religião por si só não faz uma odiar a outra. Judaísmo e Islã não estão em guerra. Judeus e muçulmanos tiveram várias relações no decorrer da história, em vários cantos do globo. Algumas de conflitos, de tensões, claro, mas também muito intercâmbio cultural. Isso é assunto para outra aula. Então, professor, se a questão palestina não é essencialmente religiosa, seu motivo inicial não é religioso, qual é a causa principal da questão palestina? É política e territorial. Não se engane. Tudo começa nessa questão da política e do território. Então, querido professor, religião não entra aí? Entra sim. Então, religião e política, nesse caso, estão juntas, mas também dá para separar, decompor, para a gente entender aqui, didaticamente. Então, é contraditório e paradoxal. Política e religião estão juntas, mas ao mesmo tempo a gente pode entender que não estão, para a gente entender que elas são coisas separadas, mas que se unem dentro de projetos. Então, a questão palestina, ela começa antes da fundação de Israel, em 1948, já tem um rio sobre isso, procure aí, quando judeus foram enviados em massa para a Palestina para ocupar uma terra que já tinha moradores, para ocupar um país que já tinha moradores. Então, essa ideia de que uma terra sem povo para um povo sem terra, balela total, mentira, fake news. Então Israel foi fundado em 1948 em cima disso. É um projeto colonizador sionista, o sionismo é esse projeto colonizador, que criou uma nação, que tinha a intenção de criar uma nação exclusiva para os judeus lá na Palestina, ignorando que palestinos, cristãos e muçulmanos habitavam a terra. Ignorando assim, expulsando e matando, para concretizar o Estado de Israel como está hoje. Então, é uma causa, inicialmente, a questão palestina é uma questão política e territorial, de imigrantes orientados por um projeto colonizador, colonizando outro país, ocupando outro país, matando e expulsando as pessoas que estavam lá, para formar um país chamado Israel. Antes do projeto sionista colonizador, judeus e muçulmanos viviam em paz. Antes, inclusive, a região pertencia ao Império Turco-Otomano e essas comunidades judias e muçulmanas, inclusive, eram contrárias, eram descontentes, na verdade, descontentes com o Império Turco-Otomano, porque o Império negligenciava a Palestina. Então, o conflito entre judeus israelenses, e aqui eu deixo claro, israelenses, ou seja, para ressaltar o país Israel, eu entendo quando militantes e colegas dizem Israel não existe, ou a entidade sionista, como diz o Hamas, mas existe. Eu não vou negar que o país existe, senão só piora a situação, fica mais difícil de entender ainda. Então eu falo judeus israelenses contra palestinos, muçulmanos ou cristãos ou de outra religião, para não dizer que é um conflito entre judeus e muçulmanos. E aí então
Como que a religião entra? A religião entra, já colocando aqui a minha ideia, a minha tese principal, como elemento legitimador. O sionismo é o nacionalismo judaico do século XIX, época que havia outros nacionalismos na Europa. O nacionalismo alemão, nacionalismo espanhol. Então, era a ideia de criar uma pátria exclusiva para os judeus na Terra Santa, na Palestina, onde antes havia sido o reino de Israel na antiguidade, o reino lá de Davi, de Salomão. Mas, e aí então dizia o sionismo, vamos colocar os judeus perseguidos naquela terra, a terra dos seus ancestrais. E muito cuidado aqui com o anacronismo. O que é anacronismo? É eu considerar, avaliar um período histórico com características que ele não tinha, ou de outro período histórico. Por exemplo, eu não posso dizer que o antigo reino de Israel está representado pelo atual Israel, porque os antigos israelenses não esperavam, não queriam, não pensavam em criar o Estado de Israel como cria hoje. É o contrário, é o Estado de Israel no presente que faz uso desse passado para dizer, olha, judeus, temos que criar nossa pátria exclusiva lá em Israel. Aproveita aqui para dizer que isso nem é unanimidade entre os judeus. Há muitos judeus de diferentes vertentes, ortodoxa, reformada, que são contra Israel, porque Israel ele prega a destruição dos palestinos para criar um Estado exclusivista judeu, ou melhor, aparentemente judeu. Então, Israel não é unanimidade nem entre os judeus. Avalie, então. E aí, essa narrativa sionista, ela trabalha essa ideia de vamos colocar a comunidade judaica na terra dos seus ancestrais. Como eu falei, o reino antigo de Israel não é o reino atual, não é o estado atual de Israel. E vários povos habitaram e conquistaram a antiga Palestina. Entre eles, os judeus. A terra nunca foi exclusiva deles. Então, colocar judeus na Palestina alegando que eles têm direito a essa terra, porque o antigo reino de Israel era lá. Então, eu posso dizer então que os muçulmanos podem voltar para o sul da Espanha, para o sul e centro da Espanha, Al-Andalus, e para o sul de Portugal, Algarve, porque havia muçulmanos lá por toda a Idade Média. Opa, que absurdo. Não, calma. Absurdo é do outro, do meu lado aqui. Não é, né? Sempre. Então, a religião é usada como elemento legitimador. O que é isso, legitimar? Legitimar é justificar, colocar que é correto, certo. E a religião, ela convence, porque a religião ela é emocional e emocionante por natureza. Eu defendi minha tese há pouco tempo sobre história das emoções, então isso me abriu a mente para pensar a religião como elemento legitimador de projetos políticos, porque ela é essencialmente emocional e a religião convence. A religião convence, pense no sentido, o judeu descendente do antigo reino de Israel vai voltar para a terra dos seus ancestrais. Então essa pessoa ela se sente acolhida, ela tem um senso de identidade que remete a uma comunidade maior que ela. Então, esse discurso religioso sobre Israel, propagado em jornais até hoje, revistas, espaços acadêmicos, no dia a dia, nas igrejas, no senso comum, justifica o projeto israelense, por mais destruidor e perverso que ele seja. E aí está a relação então entre política e religião. A política existe e a religião vai lá, vamos dizer, às vezes no começo, às vezes depois, para legitimar o projeto político, para convencer as massas emocionalmente, porque a religião, ela nos traz emoções. Você, se for também cristão ou judeu ou muçulmano, a própria cidade de Jerusalém, ela te emociona por natureza, você nunca foi lá, mas é uma cidade presente nas narrativas religiosas, ela te emociona, seja porque Jesus passou por lá, Muhammad, profeta. Então, a narrativa religiosa, ela é emocional por excelência. A religião convence massas, convence projetos políticos. E você que acredita, então, muito cuidado. A mesma coisa aqui no bolsonarismo. O tanto de coisa que o Bolsonaro fez usando a religião para legitimar Deus acima de tudo, acima de todos, governando em nome de Deus. Gente,
Vamos ligar o desconfiômetro. Não é qualquer pessoa dizendo que está fazendo algo em nome de Deus, que é em nome de Deus. Vamos ligar aí o desconfiômetro no 100%. Então não acredite em qualquer projeto político que use o nome de Deus. Ainda mais esses projetos políticos perversos. Então muito cuidado com a relação entre política e religião. Ah, você falou do bolsonarismo, você falou da questão palestina, não existe outro caso? Existe. O próprio Hamas, são o termo, são as primeiras letras de movimento de resistência islâmica. Então o Hamas também tem um sentido religioso. Mas é claro que o Hamas é uma coisa, o projeto sionista é outra, exatamente diferente. Só estou dando aqui exemplos de outros projetos políticos que usam a religião para se legitimar. Então, é uma influência até marxista. O bom e velho Karl Marx dizia, usando o seu método do materialismo histórico dialético para analisar a história humana e as sociedades, para a gente prestar atenção na produção material. Então, vamos pensar aqui em termos de país, de política de país. Não estou falando aqui da sua motivação, estou falando de motivação de um país, de presidência, de primeiros ministros. A religião, ela não vai ter um fator sempre preponderante. Às vezes sim, às vezes não. Vai pesar o material, a produção material. Então por isso que eu falo, na minha ideia aqui, o principal motivo é político e econômico, geopolítico. Depois que a religião entra para legitimar, para justificar, para convencer massas, e a política de tudo, de que está tudo ali sendo corretamente em nome de Deus. Então cuidado com o que é dito em nome de Deus. Espero ter deixado claro aqui o alerta dos usos políticos da religião e do passado. Muito perigoso isso, porque a religião convence, ela legitima. Então vamos pensar bem em quem está dizendo e o que está dizendo e se tem relação com a religião. E a pessoa está usando a religião de forma coerente, como a própria religião prega, ou ela está usando qualquer coisa para justificar o seu projeto. Então muito cuidado. Vamos ligar o desconfiômetro. Não é qualquer um que diz que fala em nome de Deus que está falando em nome de Deus. Inclusive, se você for nas Escrituras, Deus fala aos mortais por meio do arcanjo Gabriel em primeiro lugar. Então, se o arcanjo Gabriel não chegar falando alguma coisa, é muito difícil que seja em nome de Deus. Então, espero ter contribuído com a reflexão. O direct fica aí para mais reflexões. Façam perguntas aí nos comentários ou nos stories, que eu vou ter prazer em responder. Então, cuidado com os usos da religião nos projetos políticos e no passado, sobre o passado. Que usos estão fazendo da religião? A religião está sendo usada para justificar o quê? Muito cuidado.